Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje, quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023, do Futebol de Verdade. Uma missão diária, sempre aqui no meu canal de YouTube, ao 12h30. E o que é que temos hoje em agenda? É muito simples. Temos, primeiro que tudo, como há todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao 12h30, o Q&A. No Futebol de Verdade Q&A eu respondo a duas perguntas vossas. Uma que tenha sido deixada na caixa de comentários da emissão de ontem por qualquer um de vocês. É muito simples, basta irem à emissão e deixarem na caixa de comentários perguntas e eu seleciono todos os dias uma para responder aqui na edição do dia seguinte, e a outra pergunta foi deixada na chatroom Perguntas do Discord do meu servidor de Discord. E o servidor de Discord, esse já é exclusivo para subscritores Premium do meu Substack. Portanto, é muito simples. Vou ter aqui hoje, como tenho todos os dias, duas perguntas para responder. Eu espero que me perdoem que, nesta primeira semana de novos formatos, eu perca sempre aqui uns segundos no início a explicar como é que é a mecânica da coisa. Mas hoje não temos só Q&A. Hoje vamos ter também a reposição da emissão de ontem à noite do Futebol de Verdade Flash. E pergunto a vocês o que é o Futebol de Verdade Flash. Pois é muito simples. Sempre que jogarem o Benfica, o Futebol Clube do Porto, o Sporting Clube Braga ou o Sporting, na noite dos jogos, eu faço uma emissão especial, rápida, 5, 10 minutos, do Futebol de Verdade Flash, a fazer uma revisão daquilo que foi o jogo. Nessa noite, o Futebol de Verdade Flash segue apenas para dois tipos de espectadores, que é para os subscritores Premium do meu Substack. Esses recebem logo por e-mail na própria noite do jogo, e os membros do clube do meu canal de YouTube. Esses também recebem logo nessa noite. Quem não for uma coisa nem a outra, pode sempre ver a reposição integrada na edição do Futebol de Verdade do dia seguinte ao 12h30. Portanto, quem não é, não perde nada. Continua a ter aquilo que tinha antes, que é a revisão dos jogos no dia seguinte ao 12h30. Quem quiser aprofundar um bocadinho a experiência ou recebê-la mais cedo, pode sempre tornar-se subscritor Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, ou então tornar-se membro do clube do canal e dessa forma também receber mais cedo estes vídeos. Ontem, além do Futebol de Verdade Flash, deixem-me só avisar-vos para isso, os subscritores Premium do meu Substack e os membros do clube do canal receberam também a edição inaugural do Futebol de Verdade Report. E o Futebol de Verdade Report é o meu programa semanal, sempre às terças-feiras, 6h30 da tarde, com uma análise tática. O de ontem foi dedicado a uma antecipação daquilo que pode vir a ser o jogo de mais logo entre Futebol Clube do Porto e Benfica para a Supertaça. Portanto, se não viram, ele está lá no meu Substack. É uma questão de acederem para poderem então ver e perceber tudo aquilo que eu penso sobre o jogo de mais logo. E logo à noite também vamos ter aqui um Futebol de Verdade Flash com a revisão do jogo, embora apenas para aqueles que decidem apoiar a minha atividade como jornalista, independente dos grandes grupos de mídia. Vamos embora, sem mais delongas, passar para o Q&A de hoje, porque há perguntas a responder. E a primeira pergunta à qual eu vou responder hoje é, como é tradição, a pergunta do YouTube. E a pergunta do YouTube de hoje vem do Daniel Barros. É uma pergunta que dá pano para mangas. Pergunta o Daniel, e já estarão com certeza a ver a pergunta aí em sobreposição à minha imagem. Quem considera ser o vencedor do mercado até ao momento? Este até ao momento é importante, porque o mercado ainda não acabou. Ainda falta 3 semanas de mercado. Com isto, pergunto a equipa que, pelo menos no papel, mais evoluiu face à época anterior e não necessariamente a que está mais forte. Um abraço para si também, Daniel. Muito obrigado pela sua pergunta. Volto a dizer, já sabem o que é que têm que fazer para poderem deixar perguntas para serem respondidas aqui no Q&A. É muito simples, é só deixarem-nas na caixa de comentários e eu, na manhã do programa, seleciono sempre uma para responder aqui. Ora bem, estive aqui a olhar para a realidade e aquilo que me parece, a resposta que eu posso dar neste momento, atenção, neste momento, e é importante dizer isto, hoje é dia 9, faltam precisamente 22 dias
para o fecho do mercado, portanto ainda pode acontecer muita coisa, jogadores a sair, jogadores a entrar, e tendo em conta aquilo que são as premissas colocadas na pergunta, não é a equipa que está mais forte. A isso eu vou responder, e desde já vos digo que vou responder na próxima sexta-feira, que é o dia em que começa o campeonato. Quem é a equipa? Vou deixar, como deixo sempre no futebol de verdade, as percentagens de favoritismo para o campeonato. Não é isso que eu vou responder agora. As premissas da pergunta do Daniel são muito simples, são: qual foi a equipa que ganhou mais face àquilo que era a sua realidade da temporada passada? E a minha resposta é Sporting Clube Braga. Neste momento parece-me ser a equipa das 4 da frente que está a fazer um mercado em que se reforçou mais face àquilo que era a sua formação da época passada. E vamos atacar então aqui para explicar aquilo que é o mercado do Braga, porque o mercado do Braga está a ser... O Braga começa logo por se olhar para aquilo que era a equipa da época passada, perdeu 2 jogadores que poderiam eventualmente ser titulares. O Yuri Medeiros, que fez vários jogos a partir da direita do ataque, foi um jogador que chegou a ser importante, saiu para o Al Nassr. Não é o Al Nassr do Ronaldo, é o Al Nassr dos Emirados Árabes Unidos, portanto é um outro Al Nassr. E perdeu o Sequeira, enfim, o lateral esquerdo, que já não foi titular assim tantas vezes, porque passou uma época, ou tem passado nos últimos anos, épocas muito atribuladas devido às lesões. Além disso, o Braga perdeu ainda o Racic, ou não exerceu a opção de compra no empréstimo do Racic, que estava em Braga emprestado pelo Valência, e ainda fez, além dos 3 milhões de euros que fez com o Yuri Medeiros, ainda fez mais 4 milhões e meio com as saídas, ou com as transferências. Não foram saídas, porque ele já não estava no plantel na ponta final da época passada, do Mário Gonçalves para o LAFC, do Francisco Moura para o Famalicão e do Guilherme Chetino para o Ural do campeonato russo. Portanto, um total de 7 milhões e meio de euros em vendas, mas o Braga reforçou-se bastante. Estes 7 milhões e meio praticamente foram gastos até reforçou-se bastante até a exercer opções de compra sobre os jogadores que já lá estavam. E eu estes nem vou contar. Foram 6 milhões e meio para ficar com o Bruma, que estava emprestado pelo Fenerbahçe, e ainda ontem se viu o efeito que o Bruma pode ter na equipa. Foram 2 milhões para ficar com o Víctor Gomes, que estava emprestado pelo Espanyol, e ainda foi mais 1 milhão e meio para ficar com o Niakate. Portanto, ao todo, se formos a ver, os 7 milhões e meio que o Braga fez em vendas não chegaram só para exercer as opções de compra dos jogadores que tinha emprestados. E só isto já eram mais de 10 milhões de euros. Mas, além disso, o Braga ainda se reforçou. Porquê? Porque ainda foi buscar o Zalazar, médio, que foi buscar ao Schalke 04 e pelo qual pagou 5 milhões de euros, o Vítor Carvalho e o Marin, que vieram ambos do Gil Vicente. O Vítor Carvalho fez um belíssimo jogo ontem contra o Batsa Topola. 2 milhões e meio pelos dois. 2 milhões o Vítor Carvalho, 500 mil euros pelo Marin. E ainda foi buscar a custo zero o Rony Lopes ao Sevilha e o José Fonte ao Lille. Portanto, temos que, ao todo, o Braga terá investido um total de 10 milhões de euros entre a comparação entre aquilo que comprou e aquilo que vendeu. Portanto, há um investimento de 10 milhões de euros no plantel. Mas este investimento acaba por se refletir num reforço efetivo da equipa, porque se formos a ver, a saída do Sequeira é colmatada com a entrada do Marin, a saída do Racic é colmatada com a entrada do Vítor Carvalho, a saída do Yuri Medeiros é colmatada com a entrada do Rony Lopes e ainda sobram o Zalazar e o José Fonte. Portanto, parece-me que a equipa do Braga está melhor do que estava na época passada. E não tenho a certeza que isto possa ser dito de qualquer das outras 3 equipas do nosso campeonato. E vamos agora, por ordem de classificação, olhar para os outros 3. Benfica, primeiro que tudo. Bom, o Benfica, no capítulo das saídas, perdeu jogadores importantes. Perdeu o Grimaldo a custo zero. E é verdade que contratou Jurasek por 14 milhões de euros. Perdeu o Gonçalo Ramos, e para já apenas por empréstimo, 20 milhões de euros, embora com a opção de compra obrigatória por mais 65 milhões no final da época. Portanto, aquilo que temos é... E a saída do Gonçalo Ramos, à partida, será colmatada com a entrada do Arthur, que, tanto quanto sei, ainda não está oficializada, mas que vai acontecer. O Arthur Cabral, que chega da Fiorentina por 20 milhões de euros. Entra
o Cockchu por 25 milhões. E podem dizer-me, ok, não saiu ninguém do meio campo. Mas sim, saiu. Saiu o Enzo Fernandes, tinha saído em janeiro. Ainda não tinha sido colmatada a sua saída. Portanto, a entrada do Cockchu acaba por ser para colmatar a saída do Enzo Fernandes. E ainda há depois uma entrada importante, sem dúvida, até por ser a custo zero, do Di Maria, e aos regressos do João Vítor, do Tiago Araújo, do Tiago Gouveia, jogadores que podem vir até a ser importantes em termos de profundidade de plantel. O João Vítor entra, sai o Gilberto, o Tiago Araújo entra, sai o Lucas Veríssimo, ainda que por empréstimo. O Benfica ainda fez dinheiro com o Weigl, ainda fez... não ficou com o Draxler, porque, enfim, veio o Tiago Gouveia, poderá integrar melhor o Schelderup, mas a ideia que eu tenho é que o Benfica acaba por mudar muita coisa. Não vou dizer que está pior, não sou capaz de dizer que está pior, está diferente e não tenho a certeza que esteja melhor. Vamos ter que esperar pela competição para perceber isso. Porque é verdade que Di Maria é um aporte de qualidade, Cockchu pode ser um aporte de qualidade, mas, atenção, para suprir a ausência do Enzo Fernandes. Arthur é um jogador interessante, mas sai Gonçalo Ramos. E o Jurasek pode vir a ser um jogador importante, pelo menos foi caro, mas sai Grimaldo. Portanto, acaba por ser trocar o certo um bocadinho pelo incerto. E há a saída os jogadores que saíram e foram transferidos por muito dinheiro, são, do meu ponto de vista, mais importantes no equilíbrio coletivo da equipa do que os jogadores que saíram do Braga. A importância no equilíbrio coletivo da equipa do Gonçalo Ramos ou do Grimaldo, que foram os que saíram neste verão, é muito superior à importância no equilíbrio coletivo do Braga, do Yuri Medeiros e do Sequeira. Portanto, se as contratações do Benfica derem certo, então aí sem dúvida nenhuma teremos o Benfica mais forte. Mas há ainda a possibilidade de o próprio Roger Schmidt ter que alterar as coisas. E, sendo que, neste momento, o Benfica até está, porque ainda não entra, não estamos a contar com o dinheiro da entrada do Gonçalo Ramos, até está a investir. E a investir bastante. O Gonçalo Ramos, o dinheiro só vai entrar no início da próxima época, por questões que têm a ver com o fair play financeiro do Paris Saint-Germain, mas para já o Benfica está a investir bastante, está a comprar mais do que vendeu. Aliás, dos 4 da frente, neste momento só há um clube que desinvestiu, que foi o Sporting. Mas já lá vamos. E também isto não quer dizer que o Sporting seja necessariamente pior. Está diferente e está incompleto ainda, tanto quanto me dá a perceber. Mas passemos ao Flóculo do Porto, porque é quem veio a seguir em termos de classificação. O Flóculo do Porto, sobretudo, perdeu o Uribe. E perde o Uribe a custo zero. As saídas de Manafá e de Nanu não são relevantes. O Porto acaba por fazer algum dinheiro com a saída do Diogo Leite, que já estava emprestado à União Berlim e que lá ficou porque os alemães exerceram a opção de compra, e depois acaba por contratar mais um avançado. E não era coisa que lhe fizesse muita falta, do meu ponto de vista, porque já tinha Taremi, já tinha Tony Martínez, já tinha Dani Namazo, já tinha Verón, que muitas vezes apareceu a jogar pelo meio na época passada, passa a ter também Fran Navarro, portanto é mais uma opção. O que é que isto quer dizer? Provavelmente que o Porto está mesmo a tentar que Taremi saia, a tentar que ele seja vendido daqui até ao final, até ao encerramento do mercado. Tem a assinalar o regresso do Romário Baró e tem a assinalar para já a contratação confirmada de Nico Gonzalez e quase confirmada, mas ainda não oficializada, do Varela, o médio mais defensivo que chega do Boca Juniors. Ora, à partida, e chegando Varela também, além de Nico, o que se vê é que o Porto troca um médio, como era o Uribe, por 2, como são Varela e Nico. Portanto, podemos dizer, está mais forte. Porque, além disso, ainda entra mais um avançado. E ainda não saiu nenhum avançado. Portanto, o Porto está mais forte, aparentemente. Só que a questão que se coloca aqui é que me parece que nem Varela, nem Nico são jogadores tão completos como era Uribe. E isso pode ser, de facto, problemático. Porquê? Porque Uribe era um jogador que dava à equipa, não só do ponto de vista defensivo, como também do ponto de vista ofensivo. E parece-me que Varela é um jogador mais defensivo, que não tem tanta abrangência no plano ofensivo. E que Nico é um jogador mais ofensivo, que não tem tanta abrangência no plano defensivo. É possível que o Porto tenha que vir a utilizar os dois para fazerem aquilo que fazia Uribe. E dessa forma está a gastar uma vaga no 11. Portanto, sendo que o Porto também está a investir neste momento, só fez 7 milhões e meio
com o Diogo Leite e já tem 15 milhões gastos em Nico e Fran. Vamos ver, ainda vai sair mais dinheiro por Varela. Vamos ver se ainda sai mais alguém. Mas aquilo que me parece é que o Porto também está... vai ser um equilíbrio diferente, mas fundamental no Porto, do meu ponto de vista, pelo menos, é a manutenção do Otávio. Esse é o jogador em volta do qual toda a equipa gira. E vamos, por fim, ao Sporting. O Sporting perdeu o Ugarte, 60 milhões de euros. O dinheiro de porro que o Sporting já tinha perdido em janeiro só vai entrar agora, porque foi primeiro emprestado com a opção de compra obrigatória, são mais 40 milhões. Além disso, ainda conseguiu 8 milhões por Tiago Tomás, mais 3 milhões por Artur Gomes, está em vias de conseguir mais 15 milhões por Chermiti e o investimento que fez, para já, além da compra das parcelas do passe que ainda não lhe pertenciam de Pedro Gonçalves e do próprio Ugarte, foi em Gyökeres, 20 milhões de euros, e em Francisco Trincão, que já estava no plantel, mais 7 milhões de euros. Regressou o Eduardo Quaresma, está ali, entra que não entra, o Yulman, um médio defensivo ao médio centro dinamarquês do Lecce, pelo qual o Sporting parece na predisposição de investir 18, 19 milhões de euros. Os números variam, consoante as notícias se leem em Portugal ou em Itália, mas aquilo que me parece é que neste momento o Sporting, conseguindo dar um aporte de qualidade ao ataque que fazia falta, e Gyökeres parece-me que pode vir a ser um jogador muito importante no equilíbrio coletivo da equipa do Sporting, na estratégia da equipa do Sporting, na forma de jogar da equipa do Sporting, não é tanto por ser um avançado matador, é por ser um avançado possante, que busca bem a profundidade, que pode dar à equipa outras possibilidades de saída, mas aquilo que me parece é que a equipa está mais curta. E está mais curta porque lhe falta uma alternativa a jogar no lado direito. Jenny Catamo é um jogador interessante, mas eu até nem percebo porque é que ele não é utilizado à esquerda em vez de ser à direita, uma vez que eu percebo a ideia dos avançados interiores de pé trocado, mas percebo pior a ideia dos alas de pé trocado. Portanto, sendo Jenny Catamo canhoto, se calhar até fazia mais sentido que ele fosse usado à esquerda do que à direita. Mas Gaio ainda não tem uma alternativa, ou não tem um titular, porque Gaio, ele próprio, parece ser uma alternativa. E depois, se já no ano passado o meio-campo do Sporting estava curto, neste momento está mais curto ainda, porque saiu o Ugarte. É verdade que há Bragança, que esteve lesionado toda a época passada, mas parece-me que faltam ali opções e Yulman faz mesmo falta, porque não creio que Morita consiga aguentar toda a época a jogar campeonato de competições europeias, 90 minutos, 2 vezes por semana. Portanto, se tivesse que fazer um verdicto hoje, dia 9 de agosto de 2023, quem está a ganhar o mercado, para mim, é o Braga. Mas daqui até ao final do mercado, muita coisa pode ainda acontecer. E, portanto, espero que tenha ficado satisfeito com a resposta. Vamos passar à segunda pergunta do Q&A de hoje, que é a pergunta que chega do Discord. E a pergunta que chega do Discord vem do Manuchel, que é o Miguel Joana, mas este é o pesador. Eu só estou a revelar porque ele fez a mesma pergunta também no programa do YouTube e, portanto, está lá assinado com o nome. E pergunta o Miguel o seguinte: se hoje, na fase de construção do Futebol Clube do Porto, o Otávio baixar para apoiar a linha de 4, certamente irá arrastar consigo um jogador do eixo defensivo do Benfica, podendo assim encontrar um buraco para meter a bola longa no meio da defesa do Benfica. Na sua opinião, o Benfica deveria marcar homem a homem o Otávio nesta fase do jogo? Obrigado, abraço e bom futebol de verdade 23-24. Muito obrigado pela sua pergunta, Manuchel, até porque me dá a oportunidade de dizer que expliquei, na medida do possível, e o melhor que soube, no Futebol de Verdade Report de ontem, as nuances táticas e estratégicas do Benfica e do Futebol Clube do Porto para o jogo de mais logo. E uma delas é essa. Aliás, ainda hoje, nas conversas de bancada, também escrevi um bocadinho sobre o tema, porque grande parte daquilo que o Porto quererá fazer passa muito pela capacidade de juntar Otávio, não tanto à linha de 4, embora seja possível que isso venha a acontecer, que o Otávio apareça, em algumas circunstâncias, perto dos centrais, para ajudar na saída de bola, na primeira fase de construção, mas, sobretudo, juntar-se por dentro aos dois médios, que eu acredito possam vir a ser o Gruitch e o Stefano Eustáquio, para criar ali uma superioridade de 3-2 face aos dois médios do Benfica. Aquilo que eu já acho que não vai acontecer é, e sendo claro que na saída de bola do Benfica o Otávio vai estar
a cobrir a saída de bola pela esquerda do Benfica, seja o Jurasek, como eu acho que vai ser, ou o Ristich, como é possível que seja também. O Otávio, na saída de bola do Benfica, vai estar ali a fazer a linha de 4 com os dois pontas de lança e com o Galeno, que está do outro lado, para encaixar nos 4 da saída de bola do Benfica, mas já não acredito que quando o Porto estiver em posse e o Otávio aparecer mais por dentro, soltando o PP no corredor direito, que o lateral esquerdo do Benfica vá atrás do Otávio. Não acho que isso vá acontecer, não acho que possamos vir a ter Jurasek ou Ristich perto dos médios para seguir o Otávio. O que eu acho que vai acontecer muitas vezes é que vai ser pedido a um dos 3 avançados interiores do Benfica, e vamos a ver quem vão ser: Di Maria, Rafa, João Mário, parecem ser os 3 nomes mais apontados pela generalidade dos observadores, mas talvez Orsnes jogue ali no meio, e isso tornaria mais fácil este movimento. Um destes 3, muitas vezes, vai ter que se juntar aos 2 médios para fazer ali o equilíbrio 3 para 3 na organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. Portanto, as equipas marcam de maneira diferente. Há um encaixe mais homem a homem, de facto, do Porto na saída de bola dos adversários, porque vai designar 4 homens para fazer a contraposição aos 4 homens de saída de bola adversária. Há um encaixe mais zonal do Benfica na saída de bola dos adversários, sendo que o Benfica muitas vezes avança também um dos médios para aquela primeira zona de pressão para poder ficar, mas à partida não o fará muitas vezes, porque os 3 da frente mais o ponta de lança já são 4 para fazer a contraposição à saída de bola A4 do adversário. Se o adversário fizer saída de bola A3, os 2 centrais mais um dos médios, aquilo que acontecerá muitas vezes é que o Benfica vai poder libertar um dos seus homens da frente para vir fazer equilíbrio na zona de meio campo com os seus médios. Aconselho, o Miguel com certeza já viu, a ver o Futebol de Verdade Report de ontem para melhor compreenderem tudo aquilo que são as nuances táticas e estratégicas nos encaixes entre Futebol Clube do Porto e Benfica para o jogo de mais logo. Sendo que mais logo já sabem, no final do jogo, aqui estarei para levar até vós o Futebol de Verdade Flash relativo ao jogo Benfica-Porto da Supertaça. Portanto, uns minutos depois do final do jogo, cá estarei para vos dizer o que é que eu vi no campo, na partida que vai ditar o vencedor do primeiro troféu da época 2023-2024. Bom, o Q&A está a chegar ao fim. Já sabem, quem não viu ainda ontem, tem já a seguir, e nem precisa desligar, isto segue, o Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Clube Braga Bate Satopola de ontem. Resta-me agradecer-vos por terem estado aí e desejar que estejam de volta amanhã. Deixem o vosso like no programa, por favor. Não se esqueçam também de seguir o canal e de deixar perguntas na caixa de comentários. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para vos falar do Sporting Clube Braga Bate Satopola, o jogo em que o Sporting Clube Braga deu início à sua campanha na Liga dos Campeões de 2023-24, com uma vitória por 3-0 em casa no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da competição milionária. Ora, ficou muito próximo o Braga de passar já para o play-off. São 3 golos de vantagem que vai transportar para o jogo da segunda mão na semana que vem, na Sérvia, frente ao segundo classificado do campeonato sérvio, uma equipa que ficou inclusive à frente do Partizan no Campeonato Sérvio, atrás apenas do Estrela Vermelha. Ora, o jogo foi de superioridade clara do Sporting Clube Braga. O Braga apareceu com uma ligeira nuance tática relativamente à época passada. Apareceu mais em 4-2-3-1, mas um 4-2-3-1 diferente do ano passado, porque os 2 médios centro sempre muito a par, Al-Musrati e Vítor Carvalho, 2 médios centro que apareceram sempre muito próximos um do outro, como eixo de estabilidade da equipe, e foram muito importantes, e já vou explicar mais à frente porquê. E depois 3 homens no apoio a um ponta de lança muito associativo, como é Abel Ruiz. Sobre o lado esquerdo aparecia Bruma, sobre o lado direito aparecia Ricardo Horta, e ao meio, nas costas de Abel Ruiz, Pizzi, que ganhou ali alguma preponderância face àquilo que foi a ponta final da época passada. O adversário, que no campeonato da Sérvia
tem estado a aparecer muito mais vezes em 3-5-2, surpreendeu aparecendo num 3-4-3 com um ponta de lança que não era de todo esperado, Rakoniak, um jogador mais corpulento, mas pouco ligado à equipa durante toda a primeira parte, e depois dois avançados interiores, o Jovanovic e o Pantolic, que tentavam ganhar as costas de Al-Musrati e de Vítor Carvalho. Raramente o conseguiram, porque a primeira parte foi quase sempre de superioridade do Braga, que já vos disse, em 4-2-3-1, o adversário colocado num 3-4-3 ofensivo, que raramente lá chegava, e depois defensivamente num 5-4-1, porque os tais dois avançados geralmente apareciam a fechar as alas. Ora, o que é que acontecia depois? O Braga pegava na bola, tentava levá-la para zonas interiores, quer através dos movimentos interiores de Ricardo Horta da direita para o meio, quer também, muitas vezes, quando Bruma o fazia e saía da esquerda para o meio, e com isso arrastava os tais dois jogadores de ataque, Jovanovic e Pantolic, que vinham também muito para dentro, e onde é que havia espaço, não era nas entrelinhas, não era dentro, era quase sempre do lado de fora, era quase sempre por fora, e foi por fora que o Braga, de facto, conseguiu abrir o caminho para a vitória. Um trabalho notável de Borja, logo aos 17 minutos, tira Kvetkovic, o lateral direito ou ala direito, podemos chamar-lhe assim, do Batxa Topola, do caminho com um toque inesperado, e depois lança Bruma em direção à baliza. Bruma acaba por lá chegar e por conseguir, até ainda com o auxílio de um desvio num defesa adversário, por fazer o gol inaugural. Aos 19, e aí está a importância depois do tal duplo pivô, o Braga chegou ao 2-0, através de uma recuperação de Vítor Carvalho. Lá está, os dois médios do Braga, sempre pressionantes, sempre importantes a virem buscar a bola ao meio-campo adversário. Vítor Carvalho conseguiu ali ganhar uma bola a Djokovac e conseguiu, fazendo isso, ligar com Abel Ruiz. Abel Ruiz descobriu no momento exato a desmarcação de Pizzi para trás da última linha do adversário, e Pizzi, na cara do guarda-redes, 2 minutos depois do 1-0, fez o 2-0. É verdade que depois Pantolic perdeu o golo na única ocasião que o Batxa Topola teve durante toda a partida, mas o resto da primeira parte foi do Braga. Pizzi podia ter marcado aos 24, Al-Musrati podia ter marcado aos 34, José Fonte podia ter marcado também aos 34 no seguimento de um canto que nasceu da tal ocasião de Al-Musrati, que foi salva sobre a linha por Petrovic. Mas a verdade é que o jogo chegou ao intervalo com 2-0, e na segunda parte o Batxa Topola corrigiu. Saltou fora Rakoniak, o tal ponta de lança desligado da equipa. Apareceu um centrocampista extra, Rodin, e o Batxa Topola mudou de 3-4-3 para 3-5-2. Com isso conseguiu roubar o ímpeto ao Braga. O jogo foi muito mais sem saborão durante quase toda a segunda parte, até que o Braga, também com algumas alterações, conseguiu mexer com o jogo. O que é que fez então, nessa altura, o Arturo Jorge? Trocou Pizzi por Djaló. Djaló foi jogar primeiro e tocou também Vítor Carvalho por André Horta e Abel Ruiz por Salazar. O que é que isto gerou? Gerou um Sporting Clube Braga a jogar com Al-Musrati e Salazar, ambos como dupla de meio campo. Ricardo Horta a partir da direita, André Horta como 10, Bruma continuava no lado esquerdo e Djaló, surpreendentemente, como ponta de lança. Ora, foi precisamente numa ligação, mais uma bola ganha, numa saída de bola perfeitamente estapafúrdia de Antonic, que tinha acabado de entrar, fez um passe rasteiro para o corredor central, bem recuperado por Al-Musrati, tal como tinha sido Vítor Carvalho a recuperar a bola do 2-0, foi agora Al-Musrati a recuperar a bola do 3-0, já bem dentro do meio-campo adversário, bola entrega de Djaló, esperou que o adversário passasse e meteu o remate junto ao canto da baliza de Illich. 3-0 para o Braga, parece muito bem encaminhado. A diferença entre o 2-0 e o 3-0 é que com o 3-0 o Braga já pode viajar para a Sérvia mais ou menos tranquilo. Com o 2-0 ainda poderia ser que aparecesse ali um problema qualquer na equipa do Sporting Clube Braga. Mas com 3-0 parece-me que a eliminatória está demasiado bem encaminhada para poder vir ainda a ser perdida. Portanto, teremos em princípio o Sporting Clube Braga no play-off de acesso
à Liga dos Campeões, o que significa que o pior que lhe pode acontecer, se depois acabar por ser eliminado, é ir parar à fase de grupos da Liga Europa. Mas não é isso, com certeza, que o Artur Jorge quer e que os jogadores do Braga quererão seguir em frente para a fase de grupos da Liga dos Campeões e vamos a ver se o conseguem ou não. Está feito o primeiro Futebol de Verdade Flash desta nova época para rever o Sporting Clube Braga 3, Bate Topola 0. Já Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.